Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Hoje eu recebi uma missão de um grande amigo meu e engenheiro Edson Girelli da empresa Girelli Refrigeração, no qual ele me deu a missão de fazer um vídeo explicando sobre o tema de debate que ele deixou lá no nosso grupo no Facebook. E se você ainda não é cadastrado, se você não entrou, vá lá, procura lá no Facebook o grupo Refrigeração, beleza? Bom pessoal, como hoje eu estou em um hotel, estou sem meu quadro branco, eu vou tentar explicar para vocês através da tela do computador. Espero que vocês gostem. Vamos nessa? Valeu! Olá pessoal, então vamos aqui ler a publicação do nosso amigo Edson Girelli. Tema para debate, 2 pontos. O R22 é indicado para aplicações de alta, média e baixa temperatura. Isso significa que pode ser usado desde ar-condicionado até câmeras de congelamento, passando pelos sistemas de média em refrigeração comercial. Ao mesmo tempo, é fácil escutar que o R22 não se usa para aplicações em baixa temperatura, o famoso congelados, ou seja, vai contra o parágrafo escrito acima. Debate aberto, resposta fácil, no entanto, útil para ajudar quem se confunde com isso. Muito bom tema para debate, meu amigo Edson Girelli. Para explicar esse tema, eu vou utilizar essa animação da Bitzer do nosso professor e amigo Raimundo Fernandes. Um grande abraço, professor. Bom, aqui nós temos uma simulação de um sistema de refrigeração comercial. E aqui, pessoal, nós temos o tubo de descarga, tá? Para quem não conhece, pessoal, esse tubo de descarga, ele vai interligar o compressor ao condensador. Aqui o fluido encontra-se em alta pressão e alta temperatura no estado vapor. Aqui o fluido vai dissipando o calor sensível até ele chegar ao ponto aqui de temperatura de condensação, tá legal? E aqui, pessoal, nós temos um sensor simulando aqui a medição da temperatura de descarga. Recomenda-se que essa temperatura de descarga não ultrapasse a temperatura de 120 graus Celsius. Tudo isso para proteger aí o óleo, né? Evitar que o óleo carbonize, né? Se o óleo carbonizar, ele vai perder as suas propriedades de lubrificação, o que pode vir a gerar problema no compressor. Quando nós temos alta temperatura de descarga, recomenda-se a utilização de um resfriamento de cabeçote. Mas eu vou falar isso para vocês no final do vídeo. Repare que aqui, esse sensor está marcando que a temperatura de descarga está em 120 graus Celsius. Ao subir aqui a temperatura, 121 graus Celsius, ele já diz, fora da recomendação. Ou seja, ele está fora do seu limite, tá legal, pessoal? Então vamos lá. Só que, pessoal, a temperatura de descarga ela é a consequência de alguns fatores da refrigeração e eu vou explicar cada um deles. Primeiro, a temperatura de descarga ela é uma consequência em relação ao superaquecimento. Quanto maior o superaquecimento, maior será a temperatura de descarga, tá legal, pessoal? O superaquecimento total, beleza? Então, nós temos que tomar sempre um cuidado com isso, porque se o vapor aqui do fluido refrigerante chegar com uma temperatura muito alta, ele não vai conseguir resfriar o compressor e a consequência disso vai ser uma elevação na temperatura de descarga, ou seja, quanto maior a temperatura aqui, maior vai ser a temperatura aqui, beleza? Uma outra consequência da temperatura de descarga é a taxa de compressão. O que é a taxa de compressão, Rafael? É a relação que nós temos da pressão de alta com a minha pressão de baixa, tá? Ou seja, quanto mais afastadas estiver essas linhas de pressão de alta, que está aqui, tá legal? E a pressão de baixa, que está aqui, maior será a taxa de compressão, ou seja, maior vai ser a força do compressor para pegar essa pressão de baixa e elevar até a pressão de alta, tá legal? Então, essa taxa de compressão aqui, a gente é uma consequência também que vai interferir diretamente na temperatura de descarga. Outra relação aqui da temperatura de descarga é a minha pressão ou temperatura de condensação, tá legal? Quanto maior essa temperatura de condensação, maior também será a temperatura de descarga, tá legal, pessoal? Outra consequência da temperatura de descarga é a eficiência isentrópica do compressor e a entropia do fluido refrigerante. E para isso eu vou explicar para vocês lá no diagrama de pH. Vamos lá?
Bom, pessoal, aqui eu tenho o software Cupac, tá? Eu acho ele muito interessante, muito bacana. No qual aqui, pessoal, eu vou fazer uma simulação com o fluido R22. Então, eu vou selecionar aqui o fluido R22. Vamos lá, tá aqui, tá? Então, está aqui o diagrama aqui de pH do R22. E aqui eu vou simular um circuito aqui, um sistema, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um sistema com uma temperatura de evaporação de menos 30, tá? Um superaquecimento de 10K. Eu vou manter a eficiência isotrópica do compressor em 1, tá? Isso aqui, na verdade, depois eu vou explicar para vocês que não existe, tá legal? Eu vou colocar uma temperatura de condensação de 45 e vou colocar um subresfriamento também de 10K, vou colocar 8K, tá legal? 8K de subresfriamento. Então, aqui eu clico em Travel Cycle e aqui está formado o meu circuito, tá legal, pessoal? Então, pessoal, aqui nós temos a linha de baixa pressão do meu sistema. E aqui eu tenho a linha de alta pressão. Essa linha aqui, pessoal, essa é a linha do compressor. Ela que está pegando aqui, ó, a pressão de baixa e elevando até a pressão de alta. E aqui, nesse ponto que é a minha temperatura de descarga. Aqui nós temos as linhas de temperatura. Então, repare que aqui, ó, se eu descer até aqui, eu vou encontrar uma temperatura entre 80 e 100. Então, aqui eu tenho mais ou menos 90. Aqui, pessoal, eu tenho a linha de 100 graus. Se eu quero descobrir exatamente qual é o ponto aqui, ó, é só eu colocar o mouse aqui, tá? Bem em cima desse ponto. E aqui embaixo eu tenho T. Tá vendo aqui? E esse T é referente a onde está o meu mouse, o T de temperatura. Então, ó, ao colocar aqui, ele vai me dar exatamente qual a temperatura naquele ponto, que é 96 graus Celsius, beleza? Aqui está indicando qual é a temperatura nesse ponto aqui, que é a temperatura de descarga, tá legal? Então, como eu falei para vocês, conforme vai andando aqui, ó, repare que a temperatura vai diminuindo até encontrar a temperatura de condensação, que é essa linha aqui, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, repare que aqui eu estou com superaquecimento, como eu falei para vocês, de 10K, né? Mas quanto mais eu aumentar esse superaquecimento, mais essa linha vai andar para cá. E a consequência disso vai ser minha temperatura de descarga aumentar mais ainda, tá, pessoal? Então, aqui nesse momento eu tenho a temperatura de descarga de 96. Mas, se eu aumentar o superaquecimento, a temperatura de descarga também vai aumentar. Outra coisa é, se eu aumentar também a temperatura de condensação, mais essa linha vai subir. E se essa linha aqui subir, mais também vai aumentar a temperatura de descarga, tá legal, pessoal? Quando eu falo da taxa de compressão, pessoal, eu estou falando dessa linha aqui, ó. É a referência que nós temos da pressão de alta em relação à pressão de baixa, tá legal? Ambas pressões absolutas. Então, quanto mais afastada tiver essas duas linhas, adivinha? Maior será também a temperatura de descarga, tá legal? Eu vou fazer aqui uma outra simulação para mostrar para vocês, tá? A situação de um outro circuito. Então vamos colocar aqui, vou colocar um novo circuito aqui para vocês, tá? Então vamos lá, vou colocar a temperatura de evaporação agora aqui de menos 40, eu vou aumentar o superaquecimento para 20K. A eficiência isotrópica do compressor eu vou colocar de 0,7, é mais ou menos aí 0,7, 0,6, tá legal? Mas aqui, pessoal, esse dado aqui, quem te passa é o fabricante, tá legal? Existem técnicas também na prática de você saber e medir essa eficiência isotrópica. Mas vamos lá. Eu vou colocar a temperatura de condensação de 55 e vou colocar o subresfriamento aí, vou manter 8 de subresfriamento. E aí eu vou fazer aqui, ó, clicar em Travel Cycle. E repare que ele fez aqui, ó, um outro circuito por cima. E repare que agora, pessoal, eu aumentei a minha taxa de compressão, tá? Eu aumentei a eficiência isotrópica aqui, no caso aqui, diminuiu a eficiência, né? Repare que aqui, pessoal, essa linha aqui do compressor, ela tem que ser perpendicular a essa linha azul aqui, ó, que é a linha de entropia do fluido refrigerante. Então, essa linha, ela tem que acompanhar a subida, certo? Rente aqui, ó, a linha de entropia.
Isso seria no ciclo ideal, porém no ciclo real não acontece, tá? A linha acaba cruzando a entropia. E o que vai aumentar, pessoal, aqui, ó, no caso, olha só, a temperatura de descarga, ok? Então aqui também existem outros fatores aí que depois a gente pode até falar um pouco melhor, tá? Mas aqui, pessoal, olha a temperatura de descarga que está aqui agora. Agora eu tenho uma temperatura de 174 graus, né? Uma temperatura muito alta, tá legal, pessoal? Aqui nesse caso aqui, o óleo do compressor já estaria fritando. Também aumentou a temperatura de condensação e também aumentou o superaquecimento. Ou seja, tudo isso contribuiu para que a temperatura de descarga ela também venha a aumentar, tá, proporcionalmente aí, tá legal, pessoal? Aumentou todos esses pontos, temperatura de descarga também aumentou, beleza? Agora vamos lá, pessoal. Repare uma coisa, que esse fluido aqui é a entropia do fluido, tá? Essa aqui são as linhas de entropia. Quanto mais inclinada aqui essas linhas, maior será a temperatura de descarga, tá? Quanto mais inclinadinha aqui, maior será a temperatura de descarga. Existem alguns outros fluidos que ele tem essa linha um pouco mais em pé, o que vai ajudar na temperatura de descarga. Olha só. Vamos ver aqui o caso da amônia. A amônia ela passa por um problema bem semelhante ao R22. Deixa eu pegar aqui, a amônia 717 está aqui. Olha só, a amônia ela também tem a linha de entropia bem inclinada, o que também vai ocasionar uma elevação na temperatura de descarga. Agora uma coisa, eu vou pegar aqui, ó, outro fluido, eu vou pegar o CO2. Vamos pegar o CO2, cadê? Aqui, CO2. Repare que o CO2 ele tem as linhas um pouco mais em pé, o que vai contribuir para uma temperatura de descarga menor, tá legal? Então, nesses casos aí, pessoal, né, quando a linha é um pouquinho mais em pé, vai contribuir para uma temperatura de descarga menor, beleza? Pessoal, bom, Rafael, então qual é a consequência quando eu tenho uma temperatura de descarga um pouco mais elevada? Repare que aqui eu tenho um software da Bits aberto, no qual eu coloquei aqui, ó, uma temperatura de evaporação de menos 30, uma condensação de 45, tá legal? Só pra gente simular um pouco aqui. E aí eu vou colocar aqui, eu vou clicar em limites, no qual aqui eu tenho o software aqui, o que vai me dar um envelope do compressor. E olha onde está marcando o ponto de funcionamento aqui desse compressor, olha só. Evaporação de menos 30 e condensação de 45. E aqui ele diz, ó, aqui no próprio software ele já fala, ao clicar em cima da bolinha, ele fala assim, ó, resfriamento adicional e SIC. Galera, o que é esse resfriamento adicional de cabeçote, né? Esse SIC e tal. O que acontece, pessoal? O pessoal pode utilizar aqui, existem vários sistemas, depende da aplicação, né? Mas como é que seria um resfriamento de cabeçote? Tem por ventilação, no qual aqui em cima do compressor, deixa eu pegar aqui a animação aqui, aqui em cima do compressor vai um ventilador dissipando, ajudando a dissipar o calor aqui do cabeçote, tá legal? Tá, então aqui eu tenho um resfriamento, como eu falei, é um ventiladorzinho aqui em cima. Quando você pegar um compressor que tem um ventilador aqui em cima, já sabe que ele é um resfriamento de cabeçote, que ele é um sistema de congelado, tá legal? E o outro é o SIC. O que é o SIC, Rafael? Ele vai injetar pequenas, vamos dizer assim, pequenas gotículas de líquido no cabeçote do compressor para ajudar a resfriar, tá? Então, Rafael, mas não é, isso aí, pessoal, às vezes fala assim, vai jogar líquido no compressor. Não, não é jogar uma quantidade absurda de líquido. Ele vai jogar, vai ter uma válvula aí, né, que vai fazer uma válvula solenoide aí, no caso, que faz essa dosagem aí, ele vai ficar jogando, pessoal, pequenas gotículas de líquido aí nesse cabeçote do compressor para resfriar o compressor, tá legal? Mas pessoal, que é esse resfriamento, até lá no meu vídeo, no meu canal no YouTube, Rafael Ferreira Refrigeração, eu tenho um vídeo lá no qual eu falo um pouco sobre esse sistema. Mas pessoal, só para não ficar um vídeo muito longo, né, o que eu quero falar para vocês e concluir é que o R22, sim, ele pode ser aplicado para sistemas de congelados, sim. Porém, se deve tomar um cuidado em relação à temperatura de descarga, porque eu não posso ter temperatura de descarga muito elevada. E aí o que eu faço? Coloco um resfriamento de cabeçote, coloco um SIC, né? Mas tudo isso quem vai te falar é o fabricante do compressor através do seu envelope. E outra, pessoal, o R22 ele é um fluido refrigerante que ele é excelente para refrigeração, pessoal. Ele tem aí, pessoal, como vocês podem ver, uma área de calor latente aqui, ó, muito legal. Ele tem um efeito de refrigeração muito bom para o sistema. O único problema, né, vamos dizer assim, o único cuidado que devemos tomar
em relação à temperatura de descarga e também por questões ambientais, né, pessoal? O R22 aí, ele é muito agressivo ao meio ambiente, portanto, sempre utilizar aí as boas práticas de refrigeração para manusear o mesmo. Pessoal, sei que o vídeo ficou longo, peço perdão, queria fazer um vídeo mais curto, mas não consegui. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha esquecido de nada, e se eu esqueci, deixa os comentários aí. Se você tiver alguma recomendação de vídeo, deixa aí que a gente vai fazer. Se a gente não souber, a gente pesquisa, a gente pergunta para alguém, a gente vai nessa. Obrigado pelo carinho de vocês e até uma próxima, pessoal. Valeu!